Você acha que é possível fazer a escolha de não dar aquele pênalti do Léo Pereira? Não, não é possível. Não é possível. E você daria esse pênalti aqui? Eu daria esse pênalti. Inclusive, já marquei um parecido, né? Do Márcio Santos e Portuguesa, que a bola vai para dentro da área, ele abaixa e pega a bola com a mão, achou que o jogo estava parado e não estava parado, marquei o pênalti. Porque aí é uma questão que não dá para fazer a interpretação da regra. Aplicação de regra aí, né? Aí é a aplicação pura da regra. Tem hora que você chama o jogador, chama atenção, os caras estão se empurrando, você dá aquela administrada, nem mostra cartão, preserva o jogo, né? Ok, né? Abaixa a temperatura do jogo, mas numa situação dessa de aplicação da regra, tanto do Gabriel Magalhães quanto essa aí do Léo Pereira é pênalti, sim. Tem a boa observação do Eric em relação ao Luiz Felipe nessa primeira ação no Rossi, porque assim, o goleiro ele não pode ser atrapalhado de repor a bola. Se o Luiz Felipe insistisse ali atrapalhando uma reposição de bola que cada vez está mais rápida para a formação de contra-ataque, o árbitro tem que marcar tiro livre indireto. Só que ele tem a primeira ação, mas o Rossi, olha só, continua com a posse da bola. Ele não foi interrompido nessa posse e numa possível reposição. E aí, de maneira destrambelhada, o Léo Pereira dá esse forte o tranco dele. E aí não tem, assim, não dá pra administrar. Tem ele dá de leve, aí o cara, né, simula, aí dava pra gente falar, mas dá pra ver que ele não simulou, ele realmente não tava nem esperando, né, o Léo Pereira, né, tava de costas, e foi muito forte nas costas. Ele foi garoto. A postura do zagueiro não, é assim, a regra mostra que é pênalti, né, mas, meu, isso não é falta, o cara passou ali, deu um encostão no cara, o cara se jogou feio até pro quem é o zagueiro? Luiz Felipe. Você acha que não foi forte, né? Não, forte pra ser pênalti? Não, pra derrubar. Não, bateu, aí vão voltar naquela velha história. A câmera, você mostrando, câmera lenta, vai mostrar um monte de coisa ali, ele passou, encostou. Não. É até vergonhoso. Se eu sofro um pênalti desse, eu não saio nem na rua, no shopping de vergonha. Cara, eu tendo a concordar com o Paulo, assim, que eu acho que o jogador valoriza muito. Demais. Cara, ele não tava nem olhando o Léo Pereira. Eu não consigo dizer que é um erro, porque... Ele sabe que a gente vai ficar aqui 20 minutos falando do toque. Ele não tava nem esperando o Léo Pereira, é isso que eu tô falando. Ele tava mole já no corpo, o Léo Pereira chega e dá, eu acho que ele não se... Ele tá trotando. Vocês sabem que eu sou o que mais bate em simulação aqui, ele tá trotando, ele tá voltando trotando. No máximo alguém empata comigo. Ele tá voltando trotando. Mas nesse, eu acho que ele não tava nem vendo. O Léo Pereira vai forte demais. Aí você tá brigando contra você mesmo nessa discussão que a gente tem. Deixa eu fazer um exercício. Se o juiz não marca esse lance, alguém hoje aqui estaria indignado? Duvido. Dizendo que foi cometido um erro grave? Se ele ignora esse lance, eu acho que como eu não tô indignado do Gabriel Magalhães. Não, eu acho que talvez passasse batido, mas se a gente tivesse a opinião do PC, falar, ó, isso aqui tinha que ser marcado pênalti, talvez todos nós concordássemos, entendeu? Porque talvez no jogo essas trombadas, elas são meio comuns, assim, né, Paulo? Não, são muito comuns. E aí, assim, mas quando acontece desse jeito, o juiz marca, fica até educativo. Fica até um pênalti educativo para as próximas rodadas, eu acho. Concordo. Mas a questão, inclusive voltando ao lance do Gabriel Magalhães, tem uma diferença assim de cultura, porque a gente mostrou recentemente um lance do campeonato estadual que o goleiro faz a defesa e o companheiro vai lá, abaixa para cumprimentar e coloca a mão na bola. E a gente ficou brigando aqui com o Lino ainda. Pô, eu lembro disso. Tem que rasgar a regra então, Lino, isso não é pênalti, da minha regra isso não é pênalti. Mas é situação assim que foge daquele campo da interpretação, é a aplicação pura da regra. Não, e aí foi... como a aplicação da regra, não tem como debater com você. Eu tô só com o Paulo assim Exatamente, eu tô falando na relação do jogo. Se fosse no ombro... Tem o mundo teórico e tem o mundo prático. No mundo prático, eu acho que se ele ignora esse lance, acho que ninguém estaria... O jogo ia botar com a bola tranquila. Mas eu longe de dizer que é um erro marcar. Talvez ele desse o cartão amarelo pro Léo, porque foi uma atitude meio... antiesportiva, isso aí. E aí ele falou, como é que você dá um amarelo e não dá o pênalti? Não tem jeito, que marcar entendeu? a falta do jogador do Atlético para justificar. Claro. Teria que dar... Aí então não tem muito sentido, eu acho que tem que dar o pênalti mesmo. Só para constar, aos 13 minutos do primeiro tempo, Jair Ventura foi expulso pelo árbitro da partida. André Luiz, Policarpo Bento, eu lembro dele ano passado. Mas enfim, foi expulso e o Tite protestou, achou que foi uma expulsão exagerada. Mas eu quero ir para um lance que foi capital, definiu o placar do jogo e que gerou a expulsão do jogador Maguinho, do lateral Maguinho, e o lance envolvendo o Bruno Henrique. Teve revisão, teve arbitragem intercedendo no lance e a decisão final foi a marcação de pênalti. E é um lance que envolve o rosto, né, o do jogador e o cotovelo do outro atleta. Então, geralmente, isso é muito bem avaliado e checado. Exatamente, Loirão. Depois eu vi nas redes sociais uma foto dos lábios do Bruno Henrique com um corte, então mostra claramente que tocou
que pegou, né, a cotovelada, eu fiquei na dúvida, Loirão, se teve... Aí, ó, essa imagem, ó, boa, começamos bem. Nossa. É lá, você vê que realmente parece uma coisa pegou. meio Halloween, só que é verdade. Eu só fiquei de verdade, Loirão, eu vi que praticamente é uma unanimidade na marcação do pênalti, da cotovelada. Eu fiquei na dúvida se ele quis dar a cotovelada, sabe? Mas eu achei a que intenção não conta. Né? Então eu fiquei muito mais no gesto dele subir, que tem que usar os braços mesmo para ganhar uma impulsão, e aí tem o cotovelo na boca ali do Bruno Henrique, que acabou gerando ali a penalidade. Bom, então para você, pênalti bem marcado. Eu também concordo, pênalti bem marcado. Só que isso já foi nos acréscimos, ânimos acirrados, não é? Tem o jogador Alex também, que foi expulso pelo Atlético Goianiense. Aí já começa a complicar mais, não é? Porque o Maguinho foi mais no final. Agora, nesse momento, o Atlético Goianiense batalhava pelo placar, tem penalidade, inclusive, depois desperdiçada. Para você, uma expulsão correta ou incorreta? Então, Loirão, o Pedro vai em direção ao gol. O último homem, ele consegue driblar o último homem e ele faz a falta. Aí você vai disputar, mas o cara tá correndo atrás dele, é um adversário chegando, enfim... Eu não acho que o defensor tá chegando tão inteiro. Entendeu? É que é câmera lenta, isso que acabamos de mostrar, mas na minha opinião, eu acho que ele não chegaria. E o Pedro em velocidade, ele consegue, tá vendo? Ele consegue fazer o drible e ter o contato, tem um contato agora. Então o Pedro sairia na cara do gol. Então, assim, eu achei correta essa decisão da expulsão do jogador do Atlético Goianiense. Não tem aquela história dos 4 Ds, que é o domínio, a direção também, a distância, e aí o defensor... Domínio, muita gente, mas o Pedro perdeu o domínio. Claro, porque foi abalroado, não é? A distância, olha a distância do gol, mas poderia se classificar como uma chance clara e manifesta de gol, não é? Direção, ele estava indo em direção ao gol? Estava em direção ao gol. O defensor estava se aproximando, sim, mas estava inteiro no lance? Não. O segundo, aquele que chega ali. Então eu acho que, na minha opinião, se for pelas regras, o Chico vai falar depois sobre isso. Sim. Mas a minha opinião foi uma expulsão correta. Eu acho que a gente vai estar de acordo. Eu acho que o Chico vai estar de acordo com a gente também nesse lance aí, Loirão. Agora, um zagueiro que tem sido muito elogiado desde o começo da temporada aqui é o Léo Pereira, mas ele cometeu um pênalti na frente do árbitro, de cara com o juiz da partida. Olha só, a gente vai mostrar o lance. Sem discussão, né, Loirão? Não pode discutir. Não tem, assim, polêmica nesse lance aí. O Léo Pereira ele foi infeliz demais. Ele foi infeliz demais. O zagueiro do Atlético Goianiense, ele tenta ali diminuir um pouco a saída de bola do Ross, nessa velocidade, numa saída de contra-ataque e tudo mais. E aí o Léo Pereira, ele vem completamente descontrolado. E a carga é muito clara, ó, o lance, ó. A carga é muito clara nas costas do zagueiro. Aí, ó. Assim, o Léo. E outro, o árbitro, tem uma outra imagem que é de frente, o árbitro tá pertinho do lance, vendo o lance de frente, assim. Então, na minha opinião, corretamente a marcação do pênalti.